Olá, eu sou Calixto, vou falar dos objetivos e instrumentos da política macroeconômica. Política macroeconômica está relacionado à macroeconomia. Quando eu falei de oferta e demanda, eu estava falando de microeconomia. Os dois principais ramos da ciência econômica é a microeconomia e a macroeconomia. A macroeconomia vai cuidar de agregados econômicos. A microeconomia vai cuidar dos indivíduos e do grupo de indivíduos de forma individual. A macroeconomia só existe analisando os agregados, ou seja, o conjunto, o coletivo, ok? Então, quando eu falo de objetivos da macroeconomia, são importantes para você fazer e exercer a política econômica. Macroeconomia, basicamente, tem os instrumentos para a ação do Estado, a ação do governo, tá? Então, o cara que vai fazer política e que vai fazer gestão econômica, ele tem que entender, ou pelo menos tentar entender, os objetivos macroeconômicos e objetivos e instrumentos de políticas macroeconômicas. Então, os objetivos macroeconômicos são, o primeiro deles é a geração de emprego e renda, ok? Então, isso significa alto nível de emprego. Emprego não é trabalho assalariado, não é só da mão de obra. Quando eu falo emprego, eu estou falando do fator de produção, todos eles. Então, quando eu falo alto nível de emprego, é o trabalho da mão de obra, é a máquina trabalhando e todos os fatores que determinam o processo de produção em toda a economia. Okay? Esse é quando eu falo do alto nível de emprego. O outro objetivo econômico é a estabilidade da moeda. Quando eu falo estabilidade da moeda, é a estabilidade de preços, é o controle da inflação. Esse é o objetivo macroeconômico, controlar a inflação, ok? Então é importante que você controle a inflação. A inflação causa danos às pessoas que têm renda fixa. Qualquer pessoa que tem renda fixa, ele sofre os efeitos da inflação. Inflação afeta a vida dos pobres, mais do que os que têm os ricos ou a classe média. O pobre é que sofre com inflação. Inflação é imposto de pobre, tá? Outro objetivo muito importante da macroeconomia é a política de rendas, ok? Então, a distribuição de renda é extremamente importante para você fazer economia. Se não existir distribuição de renda, não existe economia. É muito importante você entender isso, supondo a suposição, um país simples e pobre que tem uma renda de R$100. Se é uma única pessoa que ganha os R$100, supondo que ele seja um consumidor voraz, que ele consome 70% da sua renda. Os outros 30% ficaram ociosos. Não tem nenhuma produção econômica. Então, a economia não cresce. Agora, se nessa sociedade não tem, ou seja, não é um único consumidor, são 10 consumidores, se cada um tem R$10 de renda, supõe-se que ele vai gastar sua renda, todos gastando a renda, da mesma proporção de 80%, gastou-se muita renda, tá? E ok. Então, quando essa renda é distribuída, além dele gastar a renda também, ele vai exigir produtos diferentes. A economia vai se diversificar e vai crescer. Então, distribuição de renda é crescimento econômico. Distribuição de renda não é favor. Bolsa Família não é favor. Bolsa Família é distribuição de renda. Agora, existe as pessoas que acham que Bolsa Família é da esquerda. É coisa do PT. Bobagem. Ele nunca estudou economia na vida. O economista de direita, muito famoso, que é um dos fundadores, um dos mais importantes na Universidade de Chicago, Friedrich Hayek, ele tem uma tese, e nenhum cara de direita que lê economia ou que não lê economia sabe. A tese do Hayek é a distribuição de renda, que o Estado tem que distribuir renda para a população. É a tese que o Eduardo Suplicy defende. E o pessoal pensa que é da esquerda, de comunista. Não é. É da direita.
da direita mais tradicional possível. Hayek é o cara que sempre disputou a relação de economia, as proposições econômicas com Keynes. Ele é o cara que faz isso. E as pessoas não entendem economia e ficam falando que isso é coisa da esquerda. A esquerda, posso até um dia falar sobre esquerda e direita, que as pessoas nem sabem o que é esquerda e direita. E fala sobre isso. E fala sobre comunismo. Hayek não é comunista, nem Keynes é comunista, nem Karl Marx é comunista. Okay? Tem um monte de coisas sobre tudo isso que as pessoas são levadas a falar e a entender por colocação, principalmente da mídia. E a mídia não é aquela coisa que presta informação verdadeira. A mídia faz parte do sistema de dominação da sociedade. A mídia pode estar levando a informação para você e defendendo o interesse daquela parte que ela faz parte, ou seja, ela faz parte de uma determinada elite social. Então defende os interesses que não são seus.